Opa, vamos ver um pouco sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Essa carta aqui, ela não é muito grande. Existem outras cartas de Paulo que são bem maiores. Porém, essa carta ela é muito interessante, especial, porque Paulo faz exaltações a Cristo de um modo bem específico, maravilhoso, e faz elogios à igreja. A cidade de Colossos ficava na região onde fica a Ásia Menor. Era uma cidade que ficava próximo a Laodiceia, que é uma das 7 igrejas que João escreve no Apocalipse. Ficava próximo de Laodiceia e de Hierápolis. É tanto que Paulo pede que essa carta aos Colossenses seja lida também na igreja de Laodiceia, como diz no capítulo 4 e o versículo 16. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos Laodicenses lede igualmente perante vós. É interessante que Paulo ele elogia a igreja em alguns aspectos. Ele começa dizendo, como sempre, Paulo, apóstolo de Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Certamente Timóteo estava próximo dele, ao lado dele, quando ele escreveu a carta. E ele coloca também Timóteo como alguém que está colocando a mensagem também para a igreja. No versículo 3, damos sempre graças a Deus e Pai de nosso Senhor, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tende para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual ouviste pela palavra da verdade. Geralmente quando Paulo escreve uma carta, é para corrigir algo na igreja, como no caso de Coríntios. Ele escreve para corrigir alguns erros, vários, divisão sobre a ceia, sobre comida sacrificada, para esclarecer algumas coisas sobre dons espirituais. Mas a carta aos Colossenses, você não vê que ela é com intuito necessariamente de correção. Para não dizer que não há uma correção à igreja aos Colossenses, você vê no capítulo 2, no versículo 18, que parece que ele está falando de algo que estava no meio da igreja lá. Que ele diz: ninguém se faça árbitro contra vós, outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Então, talvez Paulo estava corrigindo algo que eles estavam lá aderindo, como culto a anjos, por exemplo, e Paulo exorta sobre isso. Mas os demais versículos, a maioria da carta são elogios. E como ele diz aqui no capítulo 1, versículo 6, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo frutos, o Evangelho, e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes
e entendestes a graça de Deus na verdade. Então parece que a igreja dos Colossenses estava desenvolvendo a sua fé, estava correspondendo à mensagem ensinada. E parece que não foi Paulo que fundou essa igreja. É mencionado aqui outro ministro, no capítulo 1, versículo 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então essa igreja em Colossenses foi fundada por Epáfras, que era um companheiro de Paulo, amigo, conservo, juntamente com Paulo. E Paulo escreve como apóstolo para encorajar a igreja, para poder exortar na fé, já que ele era um apóstolo, conhecia Epáfras, mas ele mesmo não esteve, neste lugar. Apesar de que Paulo passou na Ásia Menor, mas não visitou todas as igrejas. Você vê que Paulo vai em Éfeso, mas nas outras cidades você não tem registro de que Paulo passou por lá. E é por isso que ele escreve aqui no capítulo 2 que ele tem um grande pesar por não ter visto aquele pessoal e nem outros. Ele diz no capítulo 2, versículo 1: Gostaria, pois, que soubesse quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Então isso aqui corrobora com a ideia de que Paulo não esteve lá e queria ver os irmãos e tinha grande pesar por isso. Capítulo 1, versículo 9: Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento. Verso 11: Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, com toda perseverança. Aqui ele só simplesmente elogia a fé da igreja e exorta para que eles continuem dessa maneira. E mais à frente é onde vem uma das maiores exaltações a Cristo. É muito forte a cristologia aqui de Paulo nessa carta, porque nesse capítulo 1 ele fala sobre Cristo em alguns versículos aqui de forma bem profunda. Ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Muitos ainda dizem que isso aqui foi um cântico de Paulo. Geralmente, quando Paulo estava falando de algo concernente à glória de Deus, ele parece que se empolga e começa a falar de forma profunda e gloriosa. Geralmente isso acontece em Romanos, ele falando da profundidade da glória de Deus, da sua majestade. E aqui ele fala: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam trono e soberania, quer principado, potestade, tudo foi criado por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E aí ele vai mais adiante. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude,
Ele exalta Cristo ao ponto de falar da sua divindade, da sua supremacia. Ele não tem tanto que corrigir, no caso, essa igreja, mas ele escreve de acordo com seu conhecimento, ele escreve elogiando o crescimento dos irmãos e falando de Cristo. 22, capítulo 1. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A aplicação que Paulo faz da descrição que ele faz de Jesus é que os irmãos deveriam ser apresentados perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. E ele diz: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste. Outra coisa que ele fala aqui é que ele se alegra, ele se regozija nos seus sofrimentos. Provavelmente Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso. Alguns colocam a data dela lá por volta de 63, por aí, 4, quando Paulo estava no final da sua vida, preso em Roma. E ele diz aos irmãos para que se lembrassem das suas algemas. Deixa eu ver aqui no capítulo 4, verso 18. Paulo, a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. Provavelmente ele estava preso. Se alegra com os irmãos da sua perseverança, mas ele mesmo estava preso. E ele faz essa aplicação da visão de Jesus ao